Oi, gente, boa tarde. Vou esperar ver as pessoas que estão aparecendo aqui. Nós estamos hoje promovendo mais uma live, certo? O tema de hoje é sobre residências, como estudar para as residências. A nossa convidada de hoje é uma pessoa excepcional, né? É a Ana Paula. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Quero falar um pouquinho primeiro como vamos iniciar, qual vai ser o roteiro da nossa live, né? Mais uma vez a gente vai fazer as perguntas pré-estabelecidas para nossa convidada e no final nós vamos abrir para as perguntas que não foram solucionadas ao longo da live. Vocês vão poder o tempo todo estar interagindo conosco, certo? O intuito dessa live é trazer um profissional com experiência na área em questão para solucionar as nossas dúvidas, certo? Dúvidas que são muito comuns entre vários acadêmicos, além de dúvidas que podem surgir ao longo do nosso bate-papo, certo? A Ana Paula, ela é fisioterapeuta formada pela UEPA. Atualmente ela é residente, certo? Ela é R2 no programa de neurologia do CESUPA. Ela é pesquisadora do grupo de pesquisa temática em neurofuncional, também do CESUPA. E além disso, a gente sabe, né? Acho que a maioria das pessoas conhece a Ana Paula através também do seu Quinta da Físio. Ela promove informações acerca da fisioterapia nos seus stories do Instagram e outras informações também, não só da área dela de residência em neurologia, mas outras áreas temáticas também. Vou. Ai, apareceu um convite aqui, acho que ela até. Não, não foi ela. Vou convidar agora a Ana Paula para participar da live com a gente, tá bom? Eu quero só quem tá acompanhando a live, diga como é que tá a questão do áudio, da imagem, se tá tudo ok para vocês. Tô esperando a Ana Paula entrar, gente. Tá me ouvindo? Vendo sim. Opa, tudo certo. Vocês conseguem me ouvir direito? Me apresentar, Ana Paula. Desculpa. Não. Erros do ao vivo, gente. Meu nome é Tamires, para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta. Eu faço parte da LAFP como membro profissional e eu estou sendo mediadora dessa live junto com a Ana Paula, que eu acabei de apresentar anteriormente. E agora a Ana Paula vai falar um pouquinho sobre ela. Fique à vontade, Ana Paula. Tá. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, convidada pela LAFIPEM, uma liga que eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, em outros eventos, outras oportunidades. E como já falaram, né, sou fisioterapeuta, me formei pela UEPA, em 2019. Ainda demora um pouquinho para pensar. E entrei direto na residência multiprofissional em neurologia, que é um programa ofertado pelo CESUPA aqui em Belém. Dentro da minha residência, eu pude fazer parte, né, agora do grupo de pesquisa em neurofuncional do CESUPA. Passei recentemente na pós-graduação da UEPA em autismo, mas com a pandemia a gente ainda não iniciou nossas aulas. E agora aqui no Instagram eu tenho esse novo projeto que é o Quinta da Físio. Toda quinta-feira eu posto os vídeos das coisas que eu aprendo, que eu consigo ver na prática, assim, e trago para conseguir discutir principalmente com os acadêmicos que às vezes ficam um pouquinho mais distantes, né, dessas observações. Nem sempre nos estágios a gente consegue vivenciar todas as coisas, todas as oportunidades. Então, hoje, especificamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar, como se preparar para entrar na residência, né? Inclusive, a parceria da LAFP com a Ana Paula é antiga, né? Se não me falha a memória, o Quinta da Física surgiu
surgiu justamente de uma parceria nossa. Eu lembro que a gente promoveu um vídeo, né? Era o aniversário da LAFIPEM, falando um pouco sobre neuro, e aí surgiu e tá bombando até hoje, né? Muito sucesso, Ana Paula. Em nome da LAFIPEM, a gente agradece imensamente o seu convite. É uma honra para nós a gente estar conversando com você. A gente sabe que atualmente, principalmente nas redes sociais, você tem um peso muito grande, é referência para muitos estudantes. Então, a gente vai fazer esse bate-papo aqui bem tranquilo. O pessoal que está assistindo, qualquer dúvida que vocês tenham, pode ir enviando para a gente, que eu vou estar aqui dando uma olhada nos comentários, certo? Ótimo. Para a gente começar, Ana Paula, eu acho que quando a gente fala de residência, é unânime a dúvida de todo mundo. Como preparar o meu currículo? O que que eu preciso fazer? Eu preciso correr atrás do quê durante a faculdade? Meu Deus, eu não vou conseguir nunca passar porque é muito difícil. Todo mundo tem essa dúvida, os acadêmicos, quando estão chegando nesse momento de finalização de curso, né? O que que a pessoa precisa preparar para o seu currículo para uma residência, Ana Paula? Entendi. Na verdade, é unânime mesmo. Eu passei por isso, que nem todo mundo. E eu ainda tinha uma dúvida que eu gosto muito do lado da docência, né? Então, durante a preparação do meu currículo, eu ainda tinha essa questão, mas e o mestrado? Será que eu faço residência? Será que eu faço mestrado? Será que a preparação é diferente? E, bom, acho que a primeira coisa começa aí. A pessoa, o aluno, ele precisa entender qual é o objetivo dele depois de formado. Qual é o caminho que ele quer seguir? Ele quer se especializar numa área, quer ganhar mais domínio prático, se aprofundar naquela área, ou ele quer seguir para a carreira acadêmica, né? Então, definido que essa pessoa ela vai ter interesse em aprofundar nessa área prática, ela vai ver qual é a área da fisioterapia que ela tem mais afinidade e vai começar a buscar oportunidades dentro da graduação naquela área. A primeira coisa que eu fiz e que eu acho que é muito boa e é muito boa de ser falada aqui hoje é que as ligas acadêmicas elas trazem essa proximidade, a nossa primeira proximidade dentro da graduação com uma área da fisioterapia. E dentro da liga surgem as primeiras oportunidades, porque a gente conhece novos professores, não necessariamente da instituição que a gente estuda, né? E são os professores que, na maioria das vezes, vão te dar oportunidade em pesquisa, vão te dar oportunidade de estágio também. Então, esse networking, ele inicia na liga acadêmica, na minha opinião. Fora que a gente também tem que estar muito ligado nas oportunidades que tem dentro da instituição. Monitoria, PIBIC, ficar ligado em o que você precisa para conseguir entrar numa prova de monitoria, é nota, é prova, quando são as inscrições, sempre ficar ligado para não perder os prazos, né? E além disso também, eu acho que uma das coisas que às vezes fica mais assim distante na graduação da análise curricular é a questão da publicação, que eu acho que é talvez um dos itens mais difíceis da gente conseguir, que é a publicação de artigo em revistas indexadas. Porque alguns editais eles ainda separam, né? Você consegue pontuar publicações em revistas indexadas e não indexadas. São os anais de revista e tudo. Então, quanto mais cedo o aluno ele tiver consciência que ele vai ter que ir atrás de todas essas oportunidades, ele consegue se organizar, ele consegue fazer tudo com calma, não vai deixar para o último ano tentar conseguir tudo, entendeu? Vai conseguir até mesmo descobrir, talvez, afinidades que ele possa não ter, que ele possa não saber que ele tem. Por exemplo, eu entrei na monitoria pensando na minha análise curricular, lá na frente, né? Pensava, bom, vai ser bom eu ter a monitoria. E acabei descobrindo que eu gostava de estudar, de explicar para os outros o que eu estava aprendendo. Descobri que eu gostava de fazer resumo, que eu gostava de montar aula, revisão. Então, foi a monitoria pensando na análise curricular que me fez descobrir que eu gostava da vida acadêmica. Sim. Entende? Não sei se tu tiveste oportunidade de fazer monitoria. Monitora. De neuro também. De É neuro. uma sensação muito assim, porque a gente entra, né? Porque quando a gente vai estar chegando no final da faculdade, a gente escuta muitos professores falarem: tem que ter a tríade da residência, que é publicação,
estágio e monitoria, né? E aí eu fiz várias vezes a prova de monitoria e eu nunca conseguia. E eu falava assim, nossa, todo mundo sempre diz para eu fazer, que é a minha cara. E aí, Sim. quando eu fui no final da faculdade, que eu já podia fazer de neuro, né? Que eu tinha a oportunidade, que eu já tinha tido a matéria, eu fiz, passei. E eu fiquei, meu Deus, eu quero muito isso pro resto da minha vida, porque aprender é bom, mas ensinar para os outros aquilo que a gente aprendeu é melhor ainda, né? A Sem gente dúvida aprende o nenhuma. dobro, né? Exatamente. Fica assim que a gente não esquece mais. Então, pois é, são muitas das coisas que a gente pode correr atrás durante a graduação do currículo. Eu acho que basta a gente ter mesmo esse foco de saber qual é o nosso objetivo depois de formado. Vai ser passar na residência? Então, vou atrás de todas as coisas que podem me beneficiar nesse processo seletivo. E também, uma dica que eu sempre dou quando me perguntam é que às vezes é muito difícil em algumas instituições conseguir, por exemplo, uma iniciação científica. Por exemplo, Verdade. na minha graduação, lá na UEPA, a gente não tinha tanta dificuldade, a gente era muito estimulado nessa área da pesquisa. Então, a gente não tinha tanta dificuldade, mas eu escutava falar de alguns alunos que tinham mais dificuldades. E uma coisa que eu percebi é que vale muito da iniciativa, da proatividade do aluno. Então, por mais que não tenha um programa de iniciação científica instituído na sua instituição de ensino, nada te impede de conversar com o professor da área que você gosta e dar uma ideia de projeto. Então, muitas vezes, o que eu vi acontecendo? O aluno não conseguiu entrar no programa de iniciação científica, conversou com um professor que tinha mais contato, e esse professor ele estava desenvolvendo a tese dele de doutorado. Então, ele não conseguiu entrar no programa de iniciação científica, mas ele se tornou auxiliar da tese de doutorado daquele professor. E isso conta como iniciação científica. Todas as instituições daqui de Belém, na hora da prova da residência, elas aceitam participação de pesquisa quando você ajuda nas teses de mestrado, de doutorado dos professores. Não necessariamente dentro do programa PIBIT. Então dá sim para conseguir. É até interessante isso, porque eu formei pela UNAMA, né? E justamente nas universidades particulares, a gente não vê tanto essa iniciação científica. Durante a minha graduação, mais para os últimos semestres que os coordenadores eles começaram a implementar esse programa, né? Então, poucas pessoas começaram a ter acesso. Então, a gente que estava formando, né? Algumas pessoas passaram, mas estava mais voltado para... Porque era prova, né? Eram poucas vagas. Então, a gente tinha muitas coisas envolvidas, estágio, TCC, então poucas pessoas conseguiam se dedicar exatamente. E eu não sabia, então eu falei assim, nossa, eu não tenho iniciação científica, eu vou ter que correr atrás de outras coisas para ver se eu consigo compensar, porque fica a gente sente que está faltando essa oportunidade, e a gente pensa, poxa, o pessoal lá na UEPA, todo mundo consegue, né? A gente vai ter essa diferença, a gente vai ficar com esse déficit no nosso currículo. É muito importante você estar falando isso. Eu não sabia antes, mas agora eu já sei. Isso, não precisa ficar com esse déficit, basta mesmo o aluno ir atrás. Então, a minha dica é conversem com os professores. Os professores, eles são assim um nicho de pesquisa, onde a gente vai conseguir tudo, porque são eles que estão à nossa frente, eles são nossas referências, eles já têm a experiência prática, eles já estão inseridos no mercado e no mundo da pesquisa. Então, são eles que vão direcionar a gente. Mas eles não vão saber nos ajudar se eles não souberem que a gente quer, que a gente tem Existe essa interesse. vontade. Então a gente tem que ir atrás, independente da instituição que a gente está. Mesmo na UEPA, por exemplo, eu consegui participar de 3 PIBICs. E uma outra coisa que às vezes as pessoas não sabem é que às vezes a gente se inscreve no PIBIC quando tem na instituição e ele pode não ser aprovado. Aprovado no sentido de ele não vai ser financiado, você não vai receber uma bolsa para executar aquela pesquisa. Mas você pode mandar um e-mail solicitando que a sua pesquisa lá ocorra de forma voluntária. E aí você ganha, no final da sua pesquisa, quando você conclui tudo, você ganha o certificado de PIBIC do programa, tudo bem formal, bem certinho, mas de forma voluntária, sem a bolsa. Certo, como se fosse um custeio próprio, né? Como se fosse financiamento Exatamente. próprio. Que é o que a gente faz na prática na maioria das vezes. Certo.
como a quantidade de bolsas ela é limitada, então a gente tem que estar ali também disposto a talvez começar a pesquisar mais de forma voluntária, ir atrás dos professores, se oferecer, ajudar nas pesquisas deles. E aí eu vejo que é uma grande oportunidade, independente da instituição que você está. Falando agora um pouquinho, Ana Paula, sobre a questão da prova teórica, né? Fica sempre aquela dúvida: como começar a montar um cronograma para estudar? Eu tenho que estudar todo aquele conteúdo programático da minha graduação, ou eu tenho que focar em determinado edital, pensar em ter determinada banca, eu tenho que focar mais ou tenho que ver de uma forma mais ampla? Sim, eu acho que esse é o desespero de todo mundo, né? Porque quando a gente olha no edital, Todo o conteúdo é de tudo. 5 anos. É tudo. É tudo que a gente estudou nos 5 anos e agora? Como que a gente revisa, né? E assim, na época que eu estava estudando, eu tinha alguma facilidade no quesito de eu sempre fui um pouco organizada. Então eu já tinha alguns resumos e tudo. Mas o que eu vejo hoje em dia é que para as pessoas que não são organizadas com antecedência, a gente tem um grande boom agora de study grants, né? E eles nos ajudam muito na organização, porque eles postam plano de estudo, eles postam resumos. Então, eu acho que para as pessoas que vão ter um pouquinho de dificuldade no sentido de antes não era organizado, pode começar a se ligar nisso. Começar a aproveitar da organização dos outros, das dicas dos outros que estão rolando aí pela internet para conseguir iniciar. Porque se você não se organizar, você fica ali perdido. E uma Aí outra você coisa não consegue também estudar nada. isso. E uma outra coisa que me ajudou também foi sentar e definir quais eram as provas que eu ia fazer. Aí eu imprimi o edital de cada prova e eu analisei o que é que elas tinham em comum. Porque o incomum, ele ainda é a maioria. Os assuntos específicos de fisioterapia vão ser os mesmos em todas as provas, no Brasil todo. Às vezes muda um detalhe ou outro, às vezes uma referência, uma bibliografia, mas ali a maior parte vai ser em comum, tanto no SUS também. No SUS a gente percebe às vezes uma legislação ou outra que eles acrescentam em alguns editais, mas também, de forma geral, é tudo muito em comum. Então, eu achei melhor partir do comum que tinham em todas e depois eu ia sanando o que tinha de diferente em cada uma. Então, eu tinha uma listinha. Ah, na Unifesp cai mais esse assunto aqui no SUS. E aí eu destinava um dia para estudar só o que eu precisava completar do meu estudo da USP, da Unifesp, da onde eu fosse fazer a prova, entendeu? Sim. Assim a gente fica menos perdido, porque realmente é muita coisa. Bastante organizada mesmo. Falando um pouquinho agora sobre os cursos que a gente pontua no nosso currículo, né? A gente Hum. sabe que agora, principalmente, né, durante a pandemia, a quarentena, a gente está tendo muito esses cursos online, a UnaSUS, o AvaSUS, que são cursos voltados para a população, cursos relacionados à atenção básica e outros fatores. Esses cursos, Ana Paula, eles pontuam no análise curricular, eles têm validação para pontuar? Sim, os editais daqui, eles consideram os cursos online, porque se vocês analisarem nos nossos editais, tanto o SESUPA, o EPA como o Federal, eles não especificam que os cursos precisam ser presenciais. Então, como eles não especificam, fica valendo tanto online quanto, quanto presencial. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que esses cursos, eles têm uma carga horária mínima para pontuar. Então, aquele curso que a gente faz de 10 horas, 5 horas, 20 horas, eles não contam. Os editais, eles pedem que os cursos sejam de 30 ou mais. Tem uma Então, carga tem que horária prestar atenção mínima. nisso também. Certo. E tem alguma diferenciação? Por exemplo, eu vou fazer área de atenção básica e o meu curso ele é de saúde da mulher, por exemplo, ou então de cardiologia. Se o meu curso ele for de uma área diferente da área que eu estou escolhendo, optando para realizar a prova, ele pontua da mesma forma? Tem alguma Sim, especificação para os cursos?
Sim, pontua. Inclusive, cursos que vocês possam fazer de SUS, de saúde de forma geral, todos eles vão pontuar, porque vai ser área da saúde. Então não Certo. precisa, eu vou fazer a prova de neurologia do Cesupa e eu vou fazer só cursos de neuro. Não, não precisa. A gente tem uma pergunta aqui, Ana Paula. A Mirella perguntou que a partir de qual ponto da graduação você começou a revisar os conteúdos? Olha, revisar mesmo com o intuito da residência foi no iniciozinho do meu 9º semestre, ou seja, no meu último ano mesmo de formação. Mas uma coisa que me ajudou foi que, como desde a metade da graduação eu já tinha uma certa noção de que eu tinha interesse em fazer residência, eu fiz de tudo para que no meu último ano de graduação eu tivesse mais tempo livre para conseguir revisar os assuntos, resolver questão, resolver o meu plano de estudos, né? Então, por exemplo, o meu TCC eu adiantei, eu submeti ele no CEP com antecedência, eu coletei com antecedência e praticamente no meu último ano, em que está todo mundo muito perdido com o TCC e correndo atrás e tendo que coletar, e aí dá problema na coleta, muda, o meu já estava todo ok e só precisava fazer a discussão do artigo. Então eu consegui ter muito mais tempo para estudar mesmo para residência. O que eu acho é que se a pessoa não consegue se planejar pelo menos o TCC com antecedência para ficar com um ano mais livre, ela vai ter que cumprir muito bem os seus horários livres com o estudo. Porque é uma demanda muito grande, então vai ser muito compromisso. E até mesmo eu acho que procurar nos anos anteriores já ir correndo atrás de outras coisas que pontuam, né? Congressos, estágios, para chegar no último ano ele não tem que fazer tudo de uma vez, né? Não tem condições. Só o TCC já, a gente já fica doido se tiver que fazer muitas coisas assim. É muito difícil mesmo, até mesmo a questão emocional, né? Depois um A pouquinho gente a gente tem vai que falar levar em sobre isso. consideração que o nosso último ano a gente tem o TCC, que é um grande projeto de pesquisa nosso, né, que ocupa muito tanto a nossa saúde mental quanto o nosso tempo. Então, quanto mais conseguir se organizar com antecedência, vai ser melhor. Certo. Agora falando sobre ligas acadêmicas, né? A gente sabe que a LAFIPEN ela é uma liga acadêmica e a gente quer saber em que parte do edital as ligas acadêmicas elas vão pontuar. Existe alguma parte específica? Elas vão entrar como um projeto de extensão? A gente sabe que alguns editais eles especificam as ligas e outros não. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Infelizmente, aqui no estado do Pará, a gente ainda tem muita limitação quanto às ligas acadêmicas. Elas não são reconhecidas como deveriam. A gente já vê em alguns outros estados, né, pelo Brasil, as ligas fazendo parte dos editais de residência como uma categoria, participação de liga acadêmica. Por exemplo, eu estava dando uma olhadinha aqui antes da gente começar a nossa conversa e tem o edital aberto da USP já, de residência multiprofissional. E na análise curricular da USP, eles colocaram participação de liga acadêmica. Sim. E aí eu acho que é algo que vai ter que ser construído aos poucos aqui. A gente vai ter que lutar mais um pouquinho para a gente conseguir essa representatividade. Mas o que a gente pode aproveitar da liga acadêmica na nossa análise curricular? Eu até anotei aqui e eu fui ver que fica em comum, tanto para o CESUPA quanto para o EPA e para a Federal, os itens que a gente consegue aproveitar, que são os cursos. Então, a gente pode sim utilizar cursos que a gente fez com organização da liga na análise curricular. Inclusive, a gente estava conversando, né, antes de começar a live, que a gente acha que é um nicho que as ligas precisam aproveitar agora com a pandemia, fazer mais cursos online. Até mesmo porque, como eu estava conversando até com a presidente, quando a gente fala sobre ligas acadêmicas, ainda que elas não pontuem de forma direta, essa
isso que elas nos proporcionam, esse conhecimento, até mesmo para a questão do edital, da parte teórica, as coisas que a gente aprende, os cursos que elas promovem, porque às vezes eu sou da Liga de Pediatria, mas eu vi um curso interessante, a questão de conhecimento na Liga de Ortopedia. Isso não me impede em nenhum momento de fazer, né? Por isso que é importante essa interação entre as ligas, para que sempre haja uma conexão de divulgação, de eventos e tudo mais, porque ainda que a gente não seja pontuado diretamente, inclusive universidades nos notem, por favor, a gente está ali, né, batalhando para que a gente consiga promover eventos para que essa pontuação venha de alguma forma indireta, né? Travou aí, mas acho que voltou. Ficou um pouco escuro, na verdade. Eu acho que foi o celular aqui. Mas sim, então, além dos cursos, participação de eventos, então, os famosos simpósios que as ligas organizam, eles também contam, tá? Nas análises curriculares, tanto o SESUPA, o EPA como o federal. A organização dos eventos não conta, mas participação e apresentação de trabalhos em eventos da liga podem contar sim. Tem até uma pergunta aqui. A Polly Martins falou: você pode usar a liga se fizer um projeto de extensão através dela com a carga que eles pedem. Isso, É como a aí gente falou, né? o que que acontece? Alguns editais, por exemplo, o do SESUPA e o da Federal, eles são um pouco mais fechados, eles definem bem carga horária. E aí os projetos de extensão, eles pedem uma carga horária bem grande. Então, o que que a gente tem que entender? As ações de extensão da liga, aquela ação que a gente faz na praça, que a gente está acostumado a durar cerca de uma manhã, eles não contam. Esses certificados não vão contar, eles vão te ajudar de outras formas. Vão te acrescentar de forma profissional, vão te atualizar, vão te dar esse contato com o público, mas para a residência não conta. Para ser um projeto mesmo de extensão, tem que ser algo contínuo, com uma carga horária semanal, tá? Acho que até 180 horas o mínimo, né? Que elas pontuam. Isso. Deixa eu ver, a gente tem uma outra pergunta aqui. Enquanto existe uma quantidade de congressos que a pessoa deve ir para ser validado na residência? Cada edital vai ter uma quantidade de itens que você vai poder validar. Então, por exemplo, itens lá, congresso, você pode colocar até 3. Então, 3 congressos que você for vão valer. Ah, Ana Paula, mas eu fui em 5. Aí, infelizmente, não vai dar para usar os 5, você Os escolhe três, 3 e né? coloca. A gente estava até Todas as, conversando sobre essa questão de pontuação também. todas as Sempre tem uma categorias pontuação mínima. vão ter essa quantidade de itens que você vai poder colocar. É interessante também, né, que a pessoa, como a gente falou, né, dá uma olhada no edital do ano anterior ao ano que eu vou prestar a prova, para eu ver o que eles pedem, né? Porque às vezes aqui acaba sendo um pouco semelhante aos editais, mas em outros locais, como você falou, na Unifesp, na USP, eles pontuam ligas, por exemplo. Então, onde eu quero fazer a residência? Como é o edital deles? O que eles pontuam? O que eu já tenho? O que eu preciso correr atrás, né? Dá uma olhada com um pouquinho de antecedência. Falta um ano para me formar, a gente vai chegar no final do ano, os editais vão começar a abrir. Aí fica aquela dica para já ficar de olho, acompanhando a questão do conteúdo programático também, para conseguir se organizar nesse último ano e correr atrás do que está faltando, né? Com certeza. Aquele momento lá que a gente conversou no início de imprimir os editais, ver quais são os assuntos que têm em comum, quais são os assuntos que diferem, nesse momento você tem que olhar a análise curricular também. Eu tinha uma listinha do que eu já tinha e eu olhava a quantidade de itens de cada categoria. Então eu olhava ali, curso de 30 horas, eu só tinha 2 e eu poderia ter 3. Então eu ia atrás de mais um curso que tivesse 30 horas. E aí assim a gente vai correndo atrás do que falta para a gente completar essa análise curricular. Certo. Falando ainda, Ana Paula, sobre a análise curricular, em relação aos artigos que são publicados. Os editais, eles pontuam o artigo de acordo com o qualis do artigo ou não? É uma publicação geral, desde que seja uma publicação, ela já pontua. Sim, o qualis da revista, ele fica
uma preocupação, né, enquanto a gente está ali na produção do nosso trabalho, mas para a residência não vai interferir. Independente do qualis que você publicar o seu trabalho, você vai conseguir pontuar se a revista for indexada, tá? Agora, o qualis, ele já começa a interferir já para quem está ali no rumo da vida acadêmica. Um mestrado, um doutorado. Aí o qualis da revista vai começar a ter um peso. Sim. Na UEPA, a gente tem aqui, né, duas universidades que possibilitam, né, que abrem os editais de residência multiprofissional, que é a UEPA, a FPA e o CESUPA. O peso do currículo e o peso da prova, ele é o mesmo ou ele diferencia de uma para outra? Diferencia. Nas 3 instituições, a prova é o que vale mais. Geralmente, o peso da prova é 7 e o currículo 3. No CESUPA, eles fazem o cálculozinho, eles multiplicam a nota da prova por 7 e o currículo por 3. Já na UEPA e na Federal, eles analisam o currículo apenas dos aptos à segunda etapa. Então, como é que eles fazem? São 2 vagas de fisioterapia para oncologia. Eles vão disponibilizar 3 vezes o número de vagas. Então, 6 pessoas que ficarem classificadas pela nota da prova vão ter seu currículo analisado. Entendeu? Então, a prova, ela é o principal. Certo, né? Ainda fica aquele alívio para quem não conseguiu correr atrás de certas coisas do currículo, que se esforçar um pouquinho mais na prova, pode ser que consiga dar uma balanceada, né? Sim, sim. Como você sugeria para quem está se interessando pela residência escolher o programa ideal para realizar a prova? Eu acho que o mais importante é falar com os próprios residentes. Porque são eles que vão saber te falar como que é na prática, como são os campos que você roda, porque na residência você não fica em um local só. Salvo os programas que são dentro dos hospitais, que você fica os 2 anos dentro do hospital, mas mesmo assim você passa em setores. Então, hora você está na UTI, hora você está na enfermaria, você pode estar no CTQ, no centro de queimados. Então, o residente ele vai ser o teu melhor norte. Se você quer saber como funciona tal programa, vai atrás de um residente e conversa com ele. Pergunta como é o dia a dia dele, por onde ele passa. Eu acho que é a melhor forma. É o que eu tento fazer no Quinta da Físio. Mostra um pouquinho mais como que é a residência de neurologia, né? Eu lembro que quando eu fiz a prova, eu fui até acho que numa aula da Liga de Neuro também. Foi a sua primeira aula lá e tinha acabado de passar na residência. Eu fui até perguntar para ti como era. E você falou, vai na UTI, roda na UTI. Aí eu, Aí eu, opa! Vamos dar uma analisada aqui nessa possibilidade, né? Porque realmente alguns programas eles rodam de atenção básica, roda também. E acho que a melhor forma é o exemplo, né? É verdade. Sim. E agora, Ana Paula, sem, claro, né, puxar a sardinha para o seu lado, mas qual programa de residência você indicaria fazer? Olha, eu acho que não sou eu que tenho que falar isso. Na verdade, vai do interesse da pessoa mesmo. Então, uma das coisas que eu vejo é, eu não passei no programa que eu queria, mas eu passei no programa tal, então eu vou fazer. Eu não acho que o pensamento tem que ser assim. Eu acho que você tem que fazer a residência na área que você realmente quer se aprofundar. Porque são 2 anos que você vai viver pelaquela residência, que você vai atender, vai trabalhar, vai aprender. Então tem que ser algo que você se identifique. Porque tem que ser prazeroso. Acho que assemelha muito até mesmo a graduação, né? Fiz vestibular, não passei no que eu queria, mas passei em outra coisa que vou fazer aqui só por fazer, né? Eu acho que fica mesmo falando um pouquinho sobre a minha experiência, né? Eu sou recém-formada, formei no final do ano passado, e aí acho que desde o 6º semestre eu também queria fazer residência, comecei a me organizar, a questão do currículo, só que o último ano, para mim, questão emocional, foi muito pesado. E Sim. tanto que no dia da minha prova do CESUPA, eu fiz a prova do CESUPA, eu tive uma crise de choro
incontrolável no meio da prova. Eu não conseguia me acalmar e eu tentava ler a prova e eu não conseguia, eu saí de lá muito angustiada. E aí eu fiquei muito frustrada porque eu já tinha me organizado há muito tempo, todos os meus amigos próximos sabiam que eu ia fazer a prova e aí todo mundo dizia, não, tu vai passar. Aí fica aquela sensação, né? E aí, só que assim, dizendo por mim, eu não passei, mas eu me dediquei durante toda a minha graduação nas coisas que a gente acha que é só para pontuar, mas fica um currículo para a gente fora a residência. Então, acabaram aparecendo outras oportunidades para mim, que hoje são excelentes. Então, estou trabalhando em outro local e pode não ser o programa da residência, mas para mim, eu acho que tinha que acontecer desse jeito. Sim. Então, eu acho que eu queria que você deixasse um recado, tipo, em como questão de emocional mesmo, questão de saúde mental, como a pessoa lida com essas exigências, com esse peso, porque a gente fica, meu Deus, estou formando, a residência é a melhor oportunidade, eu vou pagar, eu vou receber uma bolsa, eu vou ter um apoio teórico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você lidou também com essa questão emocional durante o último ano. Eu também não tive muito controle sobre minhas emoções. Foi no meu último ano, estudando para residência, que eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. E eu tive que me cuidar, porque isso me atrapalhava. Não conseguia estudar, eu ficava com bloqueio. Quando eu errava uma questão que eu estava estudando ali, eu pensava que o mundo ia acabar. Então, sim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Se você não está conseguindo lidar com isso, faça terapia mesmo, busque um apoio profissional para você conseguir passar por essa fase. E a gente precisa entender que são fases, são processos seletivos que acontecem todo ano. Então, por exemplo, tu não passaste, apareceram várias oportunidades para ti que eu acompanho, que foram maravilhosas, inclusive. Então, eu acho que todo mundo tem, né, o seu tempo. E se não, não passei, não apareceu nenhuma oportunidade para mim, aproveita para estudar, continua se atualizando na fisioterapia, que no final do ano vai ter a prova de novo. Então, não é o fim do mundo não passar na residência de primeira, né? E a residência, ela tem, claro, esse conforto, essa comodidade de você ter essa supervisão, esse apoio teórico dos preceptores e tudo, mas a gente aprende trabalhando, a gente aprende fazendo, que nem as pessoas que se inserem no mercado de trabalho como recém-formadas, tá? Então não é o fim do mundo, a gente não pode perder nossa saúde mental para poder passar na residência, assim como também dentro da residência a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. Com certeza, porque acho que quando a gente começa mesmo, realmente, tu é fisioterapeuta agora. Opa, sou fisioterapeuta mesmo agora. Então, fica às vezes também um peso. Acho que, apesar de ser na residência, como você falou, tem que realizar a parte prática até a gente estar ali aprendendo. Então, você tem que aprender a área que você vai se especializar. Então, acho que em tudo na nossa vida, na verdade, né? A gente pode até Em abrir uma tudo. live aí, fazer uma parceria com algum psicólogo, se alguém tiver aí, para a gente debater sobre isso também, que é um tema muito interessante. Não sei se ela tá assistindo aí, mas é uma amiga minha que eu confio muito. Passa o contato dela aí depois, a gente pode desenvolver essa live aí também. Então, Então, oi? antes de eu passar para a próxima pergunta, só para eu encerrar as dicas de estudo, eu esqueci de mostrar, mas eu vou só ligar aqui a minha luz rapidinho, gente. Ficou escuro mesmo, né? Ficou um pouquinho, mas tá bom pra ver o teu semblante de Vou, corte novo. vou ligar aqui o cenário do Quinta da Fício. Meu abajur. Oi, Paloma. Não se preocupa, Paloma, a gente vai deixar a live salva, tá bom? Você depois acompanha lá tudinho no nosso Instagram. Melhorou, né? Sim. Tá, então só pra gente concluir, que acabei não falando e a gente passou das perguntas, das dicas de estudo e como se organizar, já que é muito conteúdo, eu achei que a melhor saída pra mim foi resolver questão. Porque se a gente for parar para ler o livro e tudo, acaba consumindo muito o nosso tempo. E quando você resolve as questões, você consegue revisar vários assuntos de uma vez e você consegue saber quais são os assuntos que você tá ali em dúvida, aquela questão que você acaba acertando, mas que você teve que pensar duas vezes. Então é bom sanar essas dúvidas. Um E aí assunto eu que vi precisa uma ser revisado, né? isso. E aí eu vi uma dica muito interessante no Falar Qual é o Instagram.
É o arroba fisioterapiae, que ela está estudando para residência e ela fez um caderno de erros. Então, toda questão que ela erra, ela anota o assunto que ela errou e o porquê. Eu achei isso fantástico. Eu acho que fica até na faculdade, sempre quando eu errava ou alguma questão na prova, ou alguma coisa, eu ficava assim, meu Deus, eu errei isso, o que que é? Aí a gente, parece que o erro faz a gente aprender tanto que parece que a gente nunca mais esquece. Eu Com errei aquela questão na prova de besteira, nunca mais esqueci. Porque certeza. justamente a gente utiliza aquilo para absorver aquele conhecimento. Eu acho que isso é o melhor. A gente, mesmo no erro, não acertei, mas vou aprender aquilo para que isso não aconteça de novo, né? Isso. Uma outra dica também nessa questão de questões e tudo, sempre me perguntam se eu estudava no livro da Sanar, das questões, né? Que eu acho que é o mais comum, é o que todo mundo conhece. Mas eu estudei muito por esse aqui. Depois a gente pode postar nos stories de vocês esse livro, que ele é Questões e Respostas, Fisioterapia, Resumos, Questões e Respostas Comentadas. Eu gostava muito dele porque ele te dava todas as justificativas das respostas. E ele dividia os capítulos por área. Então, por exemplo, estou fazendo Quinta da Física sobre neurointensivismo, mas era um assunto que eu mais tinha dificuldade e ainda tenho. Cardio, resp era assim, não entrava, sabe? Já estudar neuro era uma maravilha. Entendo. Eu te entendo. Então, uma das estratégias que me ajudaram na época era sempre começar estudando pela matéria que eu tinha mais dificuldade e finalizava estudando aquilo que eu tinha mais afinidade. Então, eu tinha uma meta diária de questões. Eu tinha que fazer, geralmente as provas são 50 questões. Então, eu estabeleci que todo dia eu tinha que fazer pelo menos 50 questões. Então, quando eu usava esse livro, o que que eu fazia? Hoje eu vou estudar mais cardio-resp e neuro. Então, eu fazia 30 questões de cardio-resp e completava 20 questões de neuro. E assim eu ia levando e me organizando. E dividindo no cronograma, né? Para ficar com Isso, as matérias bem divididas do que estudar, né? isso. E aí, uma outra dica também nesse âmbito que eu separei para falar aqui foi que às vezes a gente fica um pouquinho perdido procurando questão. E aí, a Camila, que é estudante de fisioterapia da UEPA, o Instagram dela é @fisio.studios, ela fez um PDF de questões do SUS. Várias questões do SUS que vocês podem estar acessando lá no Instagram dela. E aí já fica também algo mais prático, né? A gente já tem as questões ali prontas, em vez de perder tempo procurando, baixando e tudo. Eu acho Mas que o façam SUS, tudo. Na minha opinião, faz tudo. Baixa tudo, tudo que puder. até porque eu acho que o SUS acaba sendo um dos assuntos, né, que a gente tem mais dificuldade, por ser muita questão de Sim. legislação, muita coisa de decorar, de conseguir compreender aquele comando da lei. Então, eu acho que vale sim, olha, ela até falou assim, vale sim a gente dar uma atenção especialzinha para o SUS, né? Isso. Então, aqui nas nossas perguntas que a gente tinha pré-selecionado, elas já acabaram, né? Nossa, a gente já está com 40 minutos de live, passou rápido. Sim. Você tem mais alguma sugestão, algum comentário para fazer, Ana Paula? Mais alguma dica, alguma dúvida? Lembra que você abriu as perguntas no seu Instagram, né? Tem alguma pergunta de lá que você quer comentar? Olha, uma pergunta que fizeram no meu Instagram que eu achei bem interessante foi, Ana, você acha que eu estudo mais SUS ou específico? Ou os assuntos da físio? E a gente tem que entender que vantagens e desvantagens, né? SUS geralmente é o que a gente tem mais dificuldade porque a gente deixa mais de lado durante a graduação, diferente ali da físio. Mas a gente tem que entender que são geralmente só 15 questões de SUS e 35 de físio. Então a gente não pode só deixar de lado e focar no SUS. A gente tem que conseguir esse equilíbrio. Por isso que a gente tem que saber se organizar, planos de estudo, usem tudo que estiverem ao seu alcance, mapa mental, para quem se dá bem fazer mapa mental. Por exemplo, os próprios estúdios grandes, né, que fazem os esquemas, as revisões e tudo, eu saio salvando tudo, mesmo já estando na residência. E eu, Ana Paula, nunca tive muita paciência para fazer. Eu estudava mesmo fazendo palavras-chave, tópicos, uma coisa assim mais simples, não tão Acho que bonitinha. meu cérebro.
conseguia captar. Não tenho muita habilidades assim, Eu me estressava artísticas. Então, porque a linha ficava torta, então, enfim, não deu muito certo comigo. Mas é muito bom a gente se ligar mesmo no. O Instagram tá dando muita oportunidade pra gente conseguir revisar esses conteúdos juntos. Então, acho que eu encerro dizendo mesmo que é bom a gente se organizar com antecedência, saber o que a gente quer para poder ir atrás com esse foco, saber usar tudo que está de recurso ao nosso alcance, internet, StudiGAN, questões, e-books, PDFs, tudo que tiver, vídeo aula quando a gente está cansado. Olha, tinha dias que eu não aguentava mais estudar SUS. Aí sabe o que eu fazia? Eu fazia um balde de pipoca, sentava no sofá da minha sala, porque eu queria já sair um pouco do meu quarto, e aí assistir vídeo aula de SUS. Então, o cada um problema vai é achando, né, essas que estratégias. eu acho que o importante é isso mesmo, eu conseguir identificar de que forma eu vou aprender mais Isso. e conseguir batalhar naquilo. Porque, por exemplo, eu aprendo melhor falando. Então, quando eu estava estudando, eu gravava áudio, enviava, ficava enviando para as minhas amigas, às vezes, véspera de prova. Olha, tá esse áudio que eu estava gravando. Ela, opa, obrigada, amiga. Porque para falando, parece que vai fluindo mais, o raciocínio vai formando aqui. Porque às vezes a gente escreve e não consegue montar uma linha lógica ali. Então, acho que a gente tem que identificar qual é a forma que a gente aprende melhor Isso. e ir batalhando em cima daquilo, né? Acho que uma dica bacana também agora, atualmente, a gente tem as hashtags, né, no Instagram, a gente pode seguir as hashtags, então pesquisar lá, residência fisioterapia, questões fisioterapia, resumos de fisioterapia, e aí sempre vai aparecer lá no feed, porque a gente tem que, até mesmo quando a gente está no lazer, né, que é no Instagram, dando uma olhada, vez ou Sim, outras vezes aparece uma questão ali, opa, olha, já aprendi isso aqui. uma Aí, como você falou, deixa enquete. fazer um testezinho aqui, uma questão que eu vou responder. Então, aos pouquinhos a gente vai aprimorando isso, né? Então, acho que não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas o pessoal está só agradecendo aqui nos comentários. Ana Paula, eu queria agradecer imensamente a Luísa, que é a presidente, ela sabe, quando ela me falou, a nossa próxima profissional é a Ana Paula. Meu Deus, fiquei até emocionada, porque eu te admiro demais, te acompanho nas redes sociais, gosto muito do teu trabalho, me identifico muito. O neuro também é uma área que eu sempre tive afinidade, né? Então, é uma honra para mim estar aqui conversando com você, esse bate-papo, né? Para quem está acompanhando a live, muito obrigada desde agora, né? Em nome da LFP, a gente agradece a todos os espectadores, foram bastante, depois a gente vai compartilhar. A nossa live bombou. A gente vai deixar a live salva no Instagram da LAFPEN, tá bom? A gente vai marcar a Ana Paula direitinho. E obrigada, Ana Paula. A LAFPEN agradece o convite. A gente sabe que é uma parceria antiga e a gente espera continuar cultivando ela. Eu que agradeço. Um beijo, Tami. Tô te acompanhando por aqui também. Torço muito pelo teu sucesso. E boa sorte a todo mundo que entrou aí, que está se preparando, estudando. Acalmem o coração e a mente. E todo mundo vai conseguir seu espaço, tá bom? Se alguém Isso. quiser Vamos mandar só mais tirar. alguma pergunta depois, a gente vai estar respondendo pelo Instagram, sem problema. Se quiser comentar na Lembrando, postagem que eu vou fazer, me mandar isso. mensagem no Instagram, vocês sabem que Isso eu que eu ia estou super falar. disponível. O direct da LAFPEN, os comentários do IGTV também vão ficar abertos às dúvidas e qualquer coisa a gente vai marcar a Ana Paula, direcionar a pergunta para ela e aí ela vai estar respondendo. Vou Tá só ótimo. desativar os comentários aqui para a gente tirar um print. Eu ia falar uma selfie. A gente se arruma. Ai, gente, esqueci de falar, a gente tá junina. Olha, São João da LAFPEN, gente. A gente sempre dá um jeito. É isso. Pronto. Depois eu envio lá no grupo para ti. Tá ok. Muito, Tchau, gente. Um muito beijo. obrigada, Ana Paula. Tchau, gente. Boa tarde.